Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefferson Mil e vamos para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar do Carioca de 1989. Sim, aquele campeonato histórico lá que um certo time ganhou, né? A gente vai falar dele, mas antes da gente falar do campeão, a gente tem que falar do regulamento, né? É, eram 12 times, né? Com dois turnos, né? A primeira fase que era a Taça Guanabara, né? E a segunda fase que era a Taça Rio, né? Ou o segundo turno. É, todos jogavam contra todos, né? E o campeão de cada grupo, né? Fazia a final em dois jogos, né? Caso o mesmo time ganhasse o mesmo dois turnos, seria campeão automaticamente. E outro detalhe, né? Dentre os dois finalistas, o clube de melhor campanha, né, recebe um ponto extra para a disputa da final. E seriam pelo menos duas partidas realizadas, né, na final. Caso um dos clubes não conseguisse os 4 pontos obrigatórios, um terceiro jogo seria realizado para decidir o campeão de 89. E quem foi o campeão de 89, é claro, né? O Botafogo, né? Quanto tempo que a gente não falava do Botafogo, né? Enfim, porque depois de 21 anos, né? O Botafogo, enfim, conquistava o título, né? Saía do jejum de 21 anos sem título. E esse foi uma maneira histórica, né? Emblemática, emocionante, né? E os botafoguenses até hoje não esquecem, né? É um título simbólico para a história alvinegra, né? Desde os títulos de 68, né? O Botafogo ganhou o Carioca e a Taça Brasil, né? Que o time não sabia o que era levantar um troféu, né? Em 89, né? O Botafogo não tinha um time de estrelas, né? Ao contrário, era um time experiente, um time operário, né? Um time aguerrido, né? E mesmo não tendo os holofotes que tinha, por exemplo, o Flamengo, né? O Vasco, né? Que eram os mais cotados ao título, o Botafogo correu pelas beiradas e chegou lá, né? O Flamengo era... Vamos falar um pouco dos dois rivais, né? Que eu citei. O Flamengo ainda era um time forte, né? Tinha o Zico ainda jogando, embora já sofrendo lesões. E o Vasco era o melhor time do Rio, né? Era o atual bicampeão e queria chegar ao tri, né? Fluminense e Botafogo, para a imprensa, corriam por fora, né? Outro detalhe é que ninguém acreditava no Botafogo, né? No Fogão, né? Porque o time não ganhava um clássico, gente, desde 1986. Você lembra lá em 86 que eu falei lá, né? Do Botafogo e tal, né? Então, que seria a última vitória em clássico, ele só voltaria a ganhar e tal, enfim. Ele só voltou a ganhar justamente no momento importante, que a gente já vai falar. Enfim. Fora isso, o descrédito sobre esse time era grande até por isso, né? O time não ganhava clássico e tal, enfim. No primeiro turno, né, a Taça Guanabara, né? O Flamengo foi o campeão, né? E o Botafogo ficou logo atrás, né? O Botafogo teria que ganhar, né, a Taça Rio se quisesse chegar às finais, e foi o que aconteceu, né? O time na última rodada joga antes, né? Empata sem gols com o Bangu, né? Um resultado perigoso porque o Flamengo, se vencesse o Vasco, levantava a Taça Rio, né? E também seria campeão carioca, né? Como consta o regulamento, né? O Vasco honra suas tradições, né? O Vasco estava sem chance de ganhar o segundo turno, né? Mas honra suas tradições, vence o Flamengo por 2-1, né? E assim o Botafogo ganha, né? O segundo turno, né? Sem precisar jogar, e assim vai para as finais contra o Flamengo, né? E o Botafogo tinha a melhor campanha, né? Ele chegava na final com 1 ponto de bônus, né? Na melhor de 4. E lembrando que o Botafogo estava invicto, né? No campeonato, ou seja, nada melhor que ser campeão, sair da fila e ainda de forma invicta, né? No primeiro jogo, né? Um jogo truncado, um jogo muito pegado, um empate 0-0, né? Na volta, 3 dias depois, né? Dia 21 de junho, fazia 21 graus e parecia tudo uma superstição, né? Bom, o botafoguense tem essa coisa de superstição, né? E o Botafogo parece que entendeu essa magia, né? Pois jogando com muita raça, o time superou a pressão do Flamengo, né? O Flamengo pressionou muito mais, no primeiro tempo principalmente. No segundo tempo o Flamengo seguia melhor. O Zico ia sair até que o Flamengo teve uma falta para cobrar, né? Só que aí os caras falaram, manda o Zico bater. Aí ele bateu a falta e ela passou por centímetros do gol, né? E depois o Zico saiu, né? Porque ele sentiu uma lesão e tal. E aí parece que o Botafogo acordou, né?
Aí o time começou a atacar mais, e aí aos 12 minutos do segundo tempo, o Mazolinha invadiu pela esquerda, ele cruzou, e o Maurício, né, cabeceia e faz o gol do título pro Botafogo, né. Os flamenguistas reclamam, né, que ele teria empurrado o Leonardo no lance e tal, mas foi um encontro, né, um encontrão, né, uma disputa normal ali, e o gol foi validado, né. Enfim, e o Botafogo fez 1-0 e o Maurício era o camisa 7 do time do Botafogo, né? A lendária camisa 7, e o Mazolinha era o 14, né? Que somando os números dá 21. Olha lá, outra coincidência. E assim, com muita raça, superação, né? O Botafogo, né, deu carrinho, não deixou o Flamengo respirar. O time segurou o placar e após 21 anos de espera, enfim, o Botafogo em terra seca, né? E levanta o troféu, né? E o Glorioso, que não ganhava um clássico desde 86, enfim, ganhava justo no jogo mais importante, ou seja, parecia tudo predestinado, né, pro Botafogo, né? Enfim. E o título invicto de 89 para os botafoguenses é tido como um dos mais importantes da história alvinegra, né? Pelo todo o contexto, né? Fila de 21 anos, rivais muito fortes, né? Enfim, né? E agora vocês vão ver agora o vídeo do gol, né, do jogo da final, né, do título do Botafogo, e a gente volta para falar do time base do campeão. Roda aí. Pelo meio a enfiada de bola, olha o Botafogo chegando, o cruzamento, Maurício! Gol! Botafogo! Cruzou, Zé Carlos olhou, Maurício chegou, metrificado, o Flamengo insiste, o Botafogo tenta segurar mais essa, Mauro Galvão mete a cabeça, ela vem pro campo do Flamengo, ergue o braço, Walter Serra, termina o jogo no Maracanã, o Botafogo é campeão carioca de 1989, o choro, a emoção, a festa, o torcedor do Botafogo não sabe o que fazer, os jogadores rolam em campo, Carlos Alberto busca o refúgio dos vestiários para viver a sua emoção, o Botafogo espalha a estrela solitária pelo Maracanã. Aí, gente, vocês viram o gol do título do Botafogo, né? A euforia da torcida, todo mundo feliz e tal. Agora o time base do campeão, né? O time de 89 era Ricardo Cruz do gol, defesa tinha Josimar, Wilson Gotardo, Mauro Galvão e Marquinho, né? O Josimar é aquele mesmo que jogou a Copa de 86, né? Pela seleção. O meio campo era Vitor, Luizinho e Carlos Alberto Santos, né? E o ataque, né? Maurício, Paulinho Criciúma e Gustavo. Às vezes o Mazolinha, né? Que era tipo uma espécie de talismã do time, entrava, né? Às vezes até jogava titular, enfim. E o técnico desse Botafogo era o Valdir Espinosa, né? O Valdir, que era já experiente, né? Veio com a bagagem de ser campeão no Grêmio, né? Campeão da Libertadores e do Mundo no Grêmio, né? 6 anos antes. E o Valdir foi muito importante, né? O Espinosa foi muito importante, né? Para fazer o time ser campeão, né? Tanto que o Espinosa sempre fala, né? Que sempre falou, né? Ele faleceu há uns anos atrás, né? Ele sempre falou que para ficar histórico o campeonato, o Botafogo tinha que ser campeão invicto e tal, né? Porque se o Botafogo perdesse um jogo, né? Qualquer fosse, né? A pressão ia voltar e tal, o time ia talvez sentir a pressão e talvez o título não viria, né? Portanto, acho que ele colocou na cabeça dos jogadores, né? Ó, vamos tentar ser campeão e invicto, né? Não podemos perder nenhum jogo, que uma derrota vai vir toda aquela aura ruim, energia ruim, e aí não vai dar, né? Enfim, o Valdir foi importante, né, nessa conquista maravilhosa do Botafogo, né, e tem um carinho especial, né, a torcida alvinegra, né, pelo Espinosa, né. Enfim, agora vamos falar dos grandes, né, pra gente poder encerrar logo o vídeo. Vamos falar do Flamengo, né. O Flamengo era um grande time, né, tinha Zico, Bebeto, Aldair, Jorginho, né, entre outros, e o Flamengo era um dos favoritos, né. E porque tinha jogadores de seleção e muitos achavam que o Mengo, né, evitaria o tri do Vasco, né. Muitos apostavam inclusive em outra final entre Flamengo e Vasco, né, que eram os times mais cotados, né. O Flamengo ganha o primeiro turno, né, ao bater o Vasco por 3-1.
E por muito pouco não ganhou o campeonato no segundo turno, né? O time tinha que ganhar do Vasco, né? Para já ganhar o campeonato, mas o Flamengo perde do Almirante, né? O Botafogo ganha e aí as finais foi contra o Botafogo e o Flamengo fracassou e acabou vice, né? E para piorar, a torcida viu o rival sair da fila, né? Agora o Fluminense, né? Chegamos no Fluminense com um time apenas mediano, né? Fluminense no final da década de 80 e meados dos anos 90, né? Montou times muito pouco competitivos, né? Sem muita inspiração, enfim. E o Fluminense estava com um time mediano em 89 e corria por fora, né? Só que o tricolor sequer ameaçou levar um dos turnos, né? O Flu acabou ficando em quarto na classificação geral. E o time não mostrou que veio, né? Enfim. Agora chegamos no Vasco, né? Que era o atual campeão, né? Atual bicampeão, na verdade. E queria ser tricampeão, né? Era favorito e tinha time para isso. Mas o Cruz Maltino decepcionou, né? Não ganhou nenhum dos dois turnos e terminou em terceiro na classificação geral. E o destaque mesmo foi o Vasco ter ajudado o Botafogo, né? A ganhar a Taça Rio, né? Onde o Vasco ganha do Flamengo e o Botafogo ganha, né? Enfim, tem até uma reportagem da época, né? O Roberto Dinamite falando, né? Tipo, a gente não ganhou, não conseguiu ir longe do campeonato, mas, né, ajudamos o Botafogo, tá? E eu tenho um carinho também pelo Botafogo, porque eu fui, como criança, eu fui botafoguense, enfim, né? Eu acho que tem uma reportagem antiga aí, se vocês procurarem, enfim, do Dinamite falando isso, né? Enfim. É isso, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Esse vídeo histórico, né, pro Botafogo, né, que ganhou em 89 e saiu da fila. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, comentem, né, deem um like. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.